coisa na Bíblia, pessoal, que a gente precisa abrir o nosso coração. Senão a gente não entende tanta bênção que Deus quer fazer aí. Tudo bem, dona Maria? Tudo na paz? Filipenses. Tá comendo direitinho agora? Tá? Graças a Deus. Mas quando o bichinho está tentando perturbar a nossa vida, né? A gente não deixa não, em nome de Jesus. Glória a Deus. Gente, lá no livro de Filipenses, a gente pega os teus chifrinhos, aí joga para fora, entendeu? Garra no chifrinho dele quando ele sair, em nome de Jesus. Gente, lá no livro de Filipenses, preste bem atenção. A gente precisa abrir o nosso coração para entender algo que eu estava explicando sexta-feira. Que eu fui num culto lá de ação de graças pelo aniversário do meu irmão. Eu já falei esse culto há mais de 10 anos. E quem estava lá era um irmão, que era o preletor da noite. E no começo da minha caminhada, eu escutei nem era pastor ainda, eu escutei uma pregação dele, ele é muito usado por Deus. É muito usado por Deus, assim, igual o meu pastor, né? E o Espírito Santo se bate, né? Aí ele estava, pastor, como assim eles se batem? Eles brigam? Não, eles concordam com o outro. Melhorou um pouco. Não sei se bate, calma, até o Espírito Santo está brigando, não. Eles concordam. Aí ele estava lá e ele pregou uma coisa que o meu pastor vive pregando lá, e é verdade. Nós não somos defensores do diabo. Nós não estamos aqui para defender o diabo. Nós somos pregadores da palavra de Deus. Só que a gente tem que ter cuidado. Porque tem algumas coisas que acontecem, não é tudo, de vez em quando eu tento atacar a gente. Mas você lembra que Deus falou para o diabo quando ele foi lá no céu falar com Deus sobre Jó? O Deus, ele fala, o que Deus falou para Jó? Olha o meu servo Jó, homem fiel e íntegro, e desvia-se do mal. Ele retém a sua sinceridade, mesmo vocês ficando contra ele sem causa. Entendeu? E tem um provérbio que diz o seguinte: a maldição sem causa, ela não se cumpre, né? Porque a palavra de Deus diz, Deus ensinou a gente, não deixe lugar ao diabo. Ele está avisando, você não dá lugar para ele. Se você dá um lugar, uma brechinha, ele vai entrar através daquela brechinha. E aí, se ele entrar, ele só veio para roubar, matar e destruir. E ele vai atrasar a sua vida. Ele pode até não roubar a sua vida. Depois você se arrepender, dá tempo de você se arrepender e voltar, ele não vai roubar, mas ele vai atrasar, ele vai. Porque ele entrou. Então nós não estamos aqui para defender eles. Mas às vezes a pessoa, poxa, mas o diabo está fazendo uma bagunça na minha vida, olha o que o diabo está fazendo, foi o diabo que fez. Mas irmão, como que ele entrou? Estão entendendo? Porque o demônio, ele é um tentador. Ele não tem poder para sair invadindo a sua vida, não. Se você não tem... É mais ou menos assim, eu vou dar um exemplo para vocês. Algum de vocês deve alguma coisa na lei? Não? Então não tem como ninguém chegar aqui numa viatura, pegar você, já prender você, levar você algemado, você não fez nada. Ele não tem como prender você, botar lá, ó, está condenada a 10 anos de cadeia. O que eu fiz? Nada.
Você já viu isso acontecer? Não, a pessoa é condenada a alguma coisa ela fez. Entendeu? Sim ou não, pessoal? Ah, mas aí tem gente que é condenada inocente. Mas aí se o diabo tentar botar a mão em você inocente, ele está perdido com Deus. Hein? Porque Deus é o nosso juiz. Jesus é o nosso advogado. Aí quem tem que botar a mão em você inocente? Você vai clamar a Deus e o negócio vai ficar sério por lá dele. Porque Deus defende. Os dele, Deus defende. Aí o que acontece? Eles não vão, para a pessoa ir presa, tem que ter uma acusação, tem que ter uma condenação, tem que ter alguma coisa para ela ser condenada. Se não tem nada, se não está devendo nada, a lei, ninguém vai vir te buscar nada. Assim também é no mundo espiritual. Se você é uma pessoa vigilante, você tampa as brechinhas, você está sempre fechando a porta para o diabo, ele não tem como entrar na sua vida e também destruir você e sua família. Ele pode até tentar, mas ele não vai conseguir. Você vai orar, você vai jejuar, você vai amarrar aquilo ali e vai perder a batalha feia. Você está entendendo? Então você tem que observar a sua vida, que às vezes acontece coisa, e você, mas é o diabo tentando me atacar, mas por quê? Alguma coisa. Então, uma delas é isso aqui, ó. Preste atenção lá no Filipenses. O que Deus está falando aqui, ó? Então, você tem que observar a nossa vida, a gente tem que vigiar muito. Porque o demônio, ele tem sede de destruir as pessoas, sede de destruir a saúde, sede de destruir as famílias. Ele só veio para roubar, matar e destruir. Se ele tiver uma oportunidade, ele vai fazer. Pastor, e que oportunidade é essa? A oportunidade é a gente que dá. Quando a gente não tem o conhecimento da verdade, né? O meu povo foi destruído porque faltou. Ou aquela pessoa que tem conhecimento, mas ela não coloca em prática. Entendeu? Eu tenho que ver como que eu ando na minha vida com Deus, está tudo certinho. Entendeu? Se eu perdoei lá as pessoas que mexeu comigo, se eu perdoei de verdade mesmo, de coração, ou foi só da boca para fora. Se eu estou amando o meu inimigo, ou se eu digo que amo lá pelo fundo, no fundo eu tenho uma chateação. Se eu amo meus irmãos, tem gente que pensa que isso não é um pecado. Você fica de birra com o irmão da igreja, você está num pecado muito sério. Porque o mesmo Jesus que mora em você, mora naquela pessoa. Ah, pastora, mas aí aquela pessoa ainda não é de Deus, não. Ela me xinga, faz, acontece, irmão, mas Deus mandou você amar o seu irmão, mandou amar seu próximo, mandou amar seu inimigo. Entendeu? Aí, sexta-feira, eu estava ouvindo lá a pregação lá, e eu gostei muito da pregação daquele irmão. Um irmão que está madurozinho na fé, tem esse negócio de contendinha dentro da igreja, não. Isso não é de Deus, não, gente. Eu acho que lá no céu tem isso. Não tem isso, não. Quem é o anjo que deixou essa. Como eu falando aqui, vai tocar? Trombeta, né? Qual o anjo que deixou essa trombeta largada aqui? Gente, não tem isso, não. Você tem que parar com isso. Isso atrapalha a tua libertação, atrapalha a libertação da sua família, está tudo errado. Você de vez de levar a Deus a sério, orar a Deus para ver as coisas mudando, entendeu? Levar a ver a tua família mudando, você está perdendo tempo, está sendo enganado, porque o diabo faz isso. É ele que joga dentro da igreja, na empresa, na família. Você já viu de onde vem a origem disso? Porque o demônio era um anjo, braço direito de Deus. Era um anjo mais bonito, mais sábio lá do céu, mas só que ele se rebelou contra Deus. Aí sabe o que ele fez? Contendinha. Ele jogou um anjo contra o anjo lá na igreja, lá no céu.
Ele fez contendinha no céu, agora ele faz contendinha dentro da igreja. Você acha que é quem que está te usando para fazer isso? É Jesus. Jesus falou, Jesus mandou você amar o seu irmão. Ah, mas pecou contra mim. Ele mandou você perdoar o seu irmão. Perdoai uns aos outros como Cristo nos perdoou. E o Pedro, achando que tinha direito de não perdoar, chegou lá, Senhor, quantas vezes que eu devo perdoar meus irmãos? 7? E Jesus falou para ele, não, Pedro, não te digo 7. Te digo 70 vezes 7 por dia. Isso dá cerca de 490 vezes por dia que você tem que perdoar seu irmão. Você já perdoou isso tudo? Ainda não, então dá falta mais um pouquinho. Não é a vida toda não, gente, é por dia. Você entendeu? Então você tem que ter cuidado. Tem gente que é fácil o demônio fazer você perder sua bênção. Ele usa o irmão para te tratar mal dentro da igreja. Pronto. Já está você sentida, já está pronto. Tá, caiu lá no laço. Caiu no laço. Gente, se eu fosse cair nesse laço, eu já estava caído e nem ia levantar mais. E o tanto que o diabo tenta usar pessoas, entendeu? Irmãos para poder me derrubar. Tem gente que fala cada coisa, nem estou falando que você não sabe a vida de pastor, né? Se você soubesse que tem gente que chega na minha cara e fala cada coisa. Eu é mesmo, né? Não, deixa eu orar. Entendeu? Tem gente que vai te dar um conselho, irmão, não faz isso, é pecado. Você olha na minha cara, pastora, eu não vou fazer isso, tá? Não, fazer o quê? Não, vou fazer porque eu estou cansado. Não, deixar que eu vou orar. Você está entendendo? Eu vou fazer o quê, gente? Eu vou discutir, eu vou debater. Tem pessoas que do nada estão longe de mim, vira a cara para mim sem eu fazer nada. Sem eu fazer nada. Outro dia eu fui brincar com a irmã, do nada a irmã deu uma explosão, porque a luz extrema não se dá, né? E, meu Deus, o que está acontecendo com essa irmã sua? E o que acontece? Eu tenho orado com tanto carinho por essas pessoas. Aqueles que não têm força para vir para a igreja, aqueles que estão explosivos, aqueles que a gente fala, faz tudo o contrário. Os que estão firmes com Deus precisam de oração, mas esses precisam mais ainda. Porque Jesus disse que os bons não necessitam de médico, e sim os enfermos. Ele não veio chamar os justos, veio chamar os pecadores. Claro que os justos, Jesus trata os justos com muito carinho. Né? Os olhos do Senhor estão voltados naqueles que praticam a justiça. Mas só que estão na presença de Deus, graças a Deus, mas a gente tem que orar, jejuar, buscar a Deus por aqueles que estão sendo enganados, aqueles que já está doido para destruir a pessoa. É só você tem raiva, tem mágoa. Meu irmão, eu estou no altar de Deus, eu não posso mentir. Muito pelo contrário. Se vocês vissem a minha oração, assim, se eu gravar a minha oração, não tem graça. Vocês vão saber que eu estou falando. Mas se vocês conseguissem ver a minha oração escondida, vocês iam ver que eu estou falando a verdade. Quanto que eu oro intercedendo por essas pessoas que fazem, que erram comigo. E com Deus, né? Quanto que eu oro, Senhor, tem misericórdia, Senhor, meu bom. Quantas vezes eu já errei, o Senhor me perdoou. Não deixe o demônio enganar desse jeito. Levanta essa pessoa, tal. É assim que eu oro. Entendeu? Agora tem gente, qualquer coisinha, a pessoa fica com raiva do irmão, com raiva da irmã. Gente, isso não é de Deus. Vamos parar com isso quando a gente está na terra, pessoal. Deus mandou você amar o seu irmão. O Pedro, ele amou Jesus. Mas ele amou tanto os irmãos que o Pedro se entregou pelos irmãos, sabia? Eles estavam querendo Pedro. O irmão tentou esconder o Pedro.
E aí ameaçaram o pessoal. Não entregar o Pedro, que vai morrer eles. O Pedro, não toca nenhum deles, pode me levar. Aí mataram o Pedro, ficar de cabeça para baixo. Entendeu? Ele amou tanto os irmãos que ele não deixou tocar ninguém da igreja, ele não preferia se entregar. Mas tem gente que não ama o irmão, qualquer coisa motivo. Gente, enquanto a igreja está assim, jogando farpinha um no outro, já está todo feliz, está rindo. Está todo feliz que ele está fazendo na sua vida, na vida da sua família. A igreja perdendo tempo. Uma farpinha um com o outro. Ele tem muito fazendo a festa. Porque ninguém se consagra, ninguém ora sério, ninguém está levando a sério a palavra de Deus. Ele fica todo feliz, gente. A pessoa vai dar uma palavra de ordem, o diabo não sai. Como é que ele vai sair? Desse jeito. Entendeu? Igual lugar aí, não vou nem citar o nome que eu vi aí da mulher, foi quem que não mostrou esse vídeo? Foi um de vocês aí que mostrou esse vídeo. Que a mulher entrou lá dentro da igreja, não teve ninguém para expulsar a mulher, o diabo fez um baile dentro da igreja. Foi quem que mostrou esse vídeo? Gente, foi alguém de vocês que mostrou esse vídeo. Ou eu mostrei para vocês? Foi? É uma mulher que entrou na igreja, tu viu aquele vídeo? Cara, olha, o diabo manifestado foi lá, falou meia coisa para a pastora quietinha, assim, de cabeça baixa. Falou para os levitas, gente, alguém tem que não é falar derrubar, alguém tem que expulsar esse demônio aí. E sai, em nome de Jesus, sai, todo mundo sai. Religiosidade, irmão, se você não tiver em santidade, ela fica gritando Jesus do demônio. Ele não sai, gente. Ele não sai. Só sai se você estiver realmente com Deus, a coisa é séria. Aí sabe o que ele falou para a menina? Para a levita? Vocês ficam lá fora falando mal do outro, falando mal desse irmão, falando mal do pastor, depois vai lá cantar, agora está achando que vai me expulsar. Você jogou na cara lá o pecado de todo mundo. Vergonha, né? É sério. É muito sério. Por isso que Deus falou isso aqui no livro de Hebreus, de Filipenses. Acharam aí? A gente tem que ter o Espírito Santo de Deus. Se a gente não tiver o Espírito Santo... Eu estava falando com a Natasha, presta bem atenção. Eu fui orar por uma pessoa e eu percebi, quando a pessoa estava falando comigo, eu percebi que tinha um demônio nela. E ela conversando, o demônio está ali. Aí eu fui orar, aí eu orei. Mandei sair da vida dela. O demônio saiu? Não. Mas o diabo está ali. Eu sei que está. Aí eu mandei sair da vida da mulher, da casa da mulher. Porque às vezes a pessoa é assim, tem um demônio que usa ela. Mas o diabo é bobo quem pensa que o diabo é bobo. O diabo não é bobo. A Bíblia fala que ele é sagaz, ele é astuto. A própria Bíblia fala isso. Às vezes ele fica dentro da casa da pessoa. A pessoa vem para a igreja e fica escondido dentro da casa, esperando a pessoa voltar. Porque ele sabe que se ele for no corpo da pessoa, ele vai ser expulso. Se é uma igreja que tem a palavra, se eu for para lá, eu vou ser expulso. Então, vamos esconder daqui, aí quando a pessoa volta, ele fica... Diz que a pessoa se sente tão bem na igreja. Quando chega em casa, parece... Pastor, eu me sinto tão bem na igreja, na rua, mas quando eu chego em casa, começa aquela agonia de novo. Por quê? O diabo estava lá esperando ela voltar. A igreja não foi, mas lá ele espera. Aí eu amarrei o demônio e mandei sair de dentro da casa. Eu falei, você deve estar escondido na casa. Mas isso que eu expulsei o demônio de dentro da casa da pessoa, eu com a mão na cabeça da pessoa, com os olhos fechados,
eu vi aqui na frente, ó. Eu com os olhos fechados, eu vi essa fachada da igreja. Não tem a fachada aqui da igreja? Eu vi certinho a fachada da igreja. Aí eu falei, já sei onde você está. Você está lá fora esperando ela sair. Aí eu falei, você está lá fora, você está aí fora esperando. Agora você vai sair, eu sei que você está aí. Aí a pessoa manifestou, ele estava lá fora. O Espírito Santo, ele mostra certinho. Você está entendendo? Se você estiver numa religiosidade, você não consegue enxergar onde o demônio está agindo na sua vida. Às vezes ele está no marido, você está lá rindo, brincando, você não está vendo ele lá no marido. Às vezes ele está na mulher, às vezes ele está no teu filho, às vezes ele está no teu cachorro. É sério, gente. Às vezes ele está no vizinho. E às vezes ele está até na pessoa, a pessoa não enxerga. Porque, sabe por quê? Está faltando o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele mostra tudo. Aí eu estava falando com a Natasha, falei, é impressionante, né, Natasha? O diabo não consegue enganar uma pessoa que é de Deus, porque Deus mostra. Eu falo que Deus me mostrou certinho onde que ele estava, esperando a pessoa. Porque ele faz isso, tá? A pessoa entra aqui na igreja e sabe que aquele vai ser expulso, você fica ali do lado de fora esperando a pessoa. A pessoa sai e achando como é que ele faz para ele não voltar mais. Aí depende da pessoa. Se ela sair da igreja com a cabeça dela cuidada, decidida mesmo a abandonar o pecado, a não dar mais lugar a ele, ele vai quebrar a cara, ele vai ter que sair. Ele não vai poder mais pular para dentro de você. Mas se você sair com o mesmo pensamento, com as mesmas atitudes, ele volta de novo. A brecha ainda está mesmo. Aconteceu isso lá no Pastor Mota. Eu fui no culto de sexta-feira, e aí o pastor faz aquele caminho santo, o pastor fica do lado de cá, esperando o pessoal passar. E quando passava, ele ungia, a pessoa botava a mão lá no manto lá que ele usava. Se tivesse algum demônio, uma doença, a pessoa, esse demônio manifestava. E aí eu vi uma mulher e Deus tinha falado no meu coração, essa mulher não está legal. Tem um espírito ali. Aí, o que aconteceu? Ela passou pelo caminho santo e tal. Aí eu falei, tá vendo? Foi da minha cabeça. Não tem nada de espírito, não. Aí o que ela fez? Ela passou no caminho santo, só que ela não tocou no manto. Mas ela passou no caminho santo, normal, o pastor ungiu ela. Depois o que ela fez? Ela foi para o banheiro da igreja. E quando ela saiu do banheiro, que Deus usou também a pastora Zil, quando ela saiu do banheiro, a pastora falou assim, irmã, volta ali e toca no caminho santo. Ela já tinha passado ali. Ela voltou. Quando ela tocou no caminho, na roupa do pastor, ela manifestou. Aí a pastora Zica falou, olha só, pastor, como é que o diabo é? O demônio estava escondido dentro do banheiro. Vê que ela veio, entrou lá no banheiro, o diabo já sabia que ela ia passar no caminho santo. Ela quietinha, depois que ela saiu do caminho santo, eu entro de novo. E foi dito e feito, ela passou pelo caminho santo e entrou no banheiro. Quando ela saiu, sabe que Deus usou a pastora Zica. Volta lá, irmã, para tocar no mundo. Aí ela voltou e manifestou. Aí a pastora falou, viu, pastor? O diabo estava escondido no banheiro, esperando ela sair para poder voltar de novo. Irmão, você não sabe como é que ele é. Se você não tampar as brechas, o bicho é insistente, ele cola ali, ó, ele não quer sair. Porque ele não quer que a sua vida vá para frente, ele não quer que a sua família se converta. Ele não quer que dê certo, nada certo na sua vida. Entendeu? E ele vai tentar de tudo quanto é jeito ficar na sua vida, igual o demoniado catareno. Então ele estava escondido dentro do banheiro esperando ela sair. O diabo sabia quando ela passasse no caminho santo, ele ia ser expulso. Então, esperar aqui que depois é só entro de novo e a gente vai embora junto. Entendeu? É igual aconteceu aqui quando eu estava orando com o irmão. O bichinho estava esperando ali fora.
Não tem problema, não, espera aqui. Sair, a gente volta juntinho de novo para casa. Pastor, mas como é que eu faço? Irmão, fecha a porta. Senão ele vai ficar entra e sai. Entra e sai. Na hora ele entra, não sai mais. Ou você morrer em pecado, onde você vai? Hã? Lá no livro de Filipenses, vamos lá, a gente tem umas coisinhas ainda boas para dar. Eu falei Filipenses o quê? 2, 3, né? Gente, presta bem atenção, que às vezes acontece certas coisas, pastor, eu não estou entendendo por que aconteceu isso e isso na minha vida. Presta atenção nisso aqui. Ele está falando assim, ó. Portanto, se há algum conforto em Cristo, alguma consolação de amor, se alguma comunhão do Espírito, se algumas entranháveis afetos e compaixões, não é isso? Presta atenção. Completai o meu gozo e a minha alegria, o Senhor está falando, para que sintais o mesmo que, pessoal? Tendo o mesmo amor. A gente tem que amar um ao outro. Isso aí, quando a gente ama um ao outro, a gente está completando a alegria de Cristo. Você entendeu? Quem tem um filho só, não vai, talvez você vai imaginar, mas você não vai entender o que eu estou falando. Mas quem tem mais de um filho vai entender. Você que tem mais de um filho, você ama seus filhos, todos eles? Você gosta de ver eles brigando? Um de mal com o outro? Tu acha que Deus gosta de ver isso dentro da igreja? Porque vocês são filhos deles. Ele é o nosso pai. Aí eu estou uma birra cagosa. Eu sou filha, ela também é filha, ele é o nosso pai. Como que Deus vai ver isso lá de cima? Ele ama ela, me ama também. Hã? Você está entendendo? Como é que Deus vai ver isso? Vai ficar do lado de quem? Ainda tem gente que acha que Deus tem que ficar do lado dela, mas tu acha que está certo isso? Que se você ama todos eles, você não vai ficar do lado de ninguém. Você vai falar, os dois estão errados. Parar com essa bobeira aí, vocês são irmãos. Não é isso? Sim ou não? É a mesma coisa em Deus, irmão. Tem gente que acha que Deus vai ficar do não. Vai ficar a favor dela como Bernadette. Não existe isso. Nós somos todos irmãos. Você quer completar a alegria do Senhor? Quer? Ama as pessoas. Gente, Deus é amor. Se Deus está dentro de você, por que tanta dificuldade você amar? Tem como, gente. Quem joga uma pessoa contra a outra pode ter certeza absoluta. Pastor, isso é fanatismo, uma doideira. Porque tem gente que é difícil de lidar. Não. Deus, Jesus Cristo, quando andou aqui na terra, ele conseguiu lidar com toda espécie de pessoa. Até aquelas que crucificou ele amou. E aí? Até os que odiavam ele conseguiu amar. Você entendeu? Por quê? Porque o demônio, ele não tinha poder para dominar Jesus e jogar ele contra ninguém. As pessoas, o diabo jogava, usava as pessoas contra ele, mas ele não deixava se dominar com isso. Porque isso é uma coisa mais certa, pode ter certeza disso. Toda vez que você fica contra alguém, o demônio está no seu coração, é ele que está jogando você contra aquela pessoa. E se ele está no seu coração, ele não vai deixar você ser feliz, ele vai impedir sua felicidade. Porque ele está na sua vida. E quando é Jesus que está no seu coração, você ama todo mundo. Isso está lá no livro de João. Deus é... O que Deus é? Deus é amor. E a Bíblia diz que aquele que diz que ama a Deus e odeia o seu irmão é o quê? Mentiroso. E como que Deus está em você? Ele é amor e você está odiando. Hã? Não tem lógica, pessoal. Entendeu? Então, quando Deus está na tua vida, você ama todo mundo.
tudo. Pastor, tem gente que eu não posso ficar levando para dentro da minha casa. Eu não estou falando que você andar com a pessoa e levar para dentro da sua casa. Eu não sei não ter raiva, não ter ódio. Só vive pensando mal dos outros. Pensamento é uma semente, pessoal. Quem botou isso no teu coração? É uma sementinha do diabo. O diabo pode botar uma sementinha no meu coração. Aí vamos supor assim, eu estou birra do irmão Anderson. O irmão Anderson não me fez nada, mas eu vou começar a implicar com ele. Eu vou começar a ficar caçando alguma coisa contra ele. Porque o diabo botou uma sementinha no meu coração contra ele. Você está entendendo? Claro que isso não aconteceu, estou dando um exemplo. Por isso que Jesus falou, bem-aventurados limpos de coração. Eu tenho que lidar com você com o meu coração limpo. Sabe o que é isso? Não é falsidade, fingimento, não, que Deus está vendo. Tem irmãos que falam mal dos outros irmãos dentro da igreja, cuidado com isso. Lá no Pastor Mota, eu vi 2 obreiras se perder. Elas eram uma bênção, porque você tem que vigiar. Às vezes você tem um chamado de Deus para fazer a obra de Deus. Tu acha que o diabo está satisfeito com isso? Todos os cristãos têm que vigiar, mas você, como foi chamado, como um obreiro, uma levita, um evangelista, você foi chamado para a obra. Você tem que redobrar suas orações. Você está na obra, você está numa batalha. Né? O diabo não quer que você pendure um prego na igreja. Ele vai querer tentar te atacar. De alguma forma. E aí, o que aconteceu? Essas 2 obreiras, elas eram uma bênção, elas chegavam lá de manhã cedinho, cuidavam da igreja, ajeitavam a igreja. E tem que ver, elas eram assim, uma bênção, só que uma delas, ainda era assim, mais fervorosa ainda. Ela cantava um bom passarinho lá na igreja. Eu gostava tanto, antes que o pastor Mota chegava, eu ficava sentada na cadeira, eu ficava só escutando ela cantar. Catarina bonita. Ela chamava o pessoal lá na frente. Gente, eu uni os obreiros, vamos orar antes do pastor chegar? Vamos embora. Gente, um amor de pessoa para o obreiro. Também por causa da fidelidade dela, Jesus foi levando, levou o marido, levou o filho. E já estava doido para tirá-la de lá. Quando o filho acabou de se batizar, ela só tinha um filho e marido. Quando o marido e o filho acabou de se batizar, o diabo viu que estava perdendo a família dela e começou a querer atacar ela. E o que aconteceu? Eu chegava lá de manhã, a gente limpava a igreja, fazia tudo junto, normal. Depois de um tempo, quando eu comecei a chegar lá de manhã, eu comecei a perceber que a outra obreira começou a querer envenenar essa obreira, tentando jogar a obreira contra os outros. Aí eu ficava escutando lá. Não, porque o pastor tem muita paciência com esses irmãos. Não, os irmãos têm que tomar conta das crianças dele. Aí ele começava a limpar a igreja, mas reclamando. Olha só, o pessoal faz isso aqui, o pessoal, gente, se você está fazendo, você está fazendo para Jesus, você não está fazendo para o pessoal. Você está entendendo? Por exemplo, eu vou trabalhar numa lanchonete. O cara não está me pagando. Tá certo que o nosso pagamento, a nossa recompensa é com Jesus. Eu não recebo pagamento de salário para pregar o evangelho, estou servindo a Deus. Aí vamos supor que o cara me contratou, eu estou trabalhando lá e estou limpando a lanchonete. Eu estou ganhando por aquilo ali. Aí os freguês vai lá, suja tudo. Eu não tenho que ficar trabalhando esses freguês tudo porco. Ficar jogando porcaria aqui, irmão, é o meu trabalho. Por isso que eu não fui contratado, para ganhar ali, tá entendendo? E lá não, lá elas servindo a Jesus, que a gente vai pregar isso aqui, mas reclamando. Não era para Deus mais. Né? Porque o pessoal aqui, ó, porcaria, mentira, isso aqui, o pessoal botou de novo, não sei o quê, não sei o quê. Aí eu comecei a me afastar, eu falei, ih. Aí daqui a pouco começou a falar, aí parece que entraram, o vento, eu vi, que até não quero nem saber, não estou nem citando o nome das obreiras, porque eu também nunca falei isso lá na igreja, com pastor, com ninguém, porque também Deus falou, mas não está com pena. Não. Eu vi que foi o vento que bateu lá e caiu o negócio do escritório do pastor. Não sei se foi um porta-retrato, sei lá. Foi o vento.
O vento que entrou, bateu lá e caiu no negócio. Aí elas chegaram lá, tá aqui, ó, tô falando, eles estão deixando criança dentro do escritório. Não foi criança, foi eu mesmo. Mas elas disseram que foi criança. No outro dia elas chegaram lá e envenenaram a cabeça do pastor. Pastor, o senhor tem que trancar aí, porque aí, entrou criança aí dentro, quebrou as coisas do senhor. Meu Deus do céu. Tadinho. Envenenou a cabeça do pastor, falou que era criança. Eu fiquei quieto, eu não vou falar nada mesmo, não vou me meter. Não está contente, mas eu sabia que eu ia. Não veio criança nenhuma. Mas ela começou a envenenar a cabeça da outra obreira. Aí, ó, sei o quê? A gente limpa e suja de novo. Você já não era uma paz de Jesus. Foi um espírito contento naquela irmã. E a outra começou a ficar esquisita, troncuda. Irmã mudou. A outra obreira que era tão fervorosa, mudou. Aí já começou a ficar com birra com os irmãos da igreja, porque a outra jogava ela com outros irmãos. Por isso que a Bíblia diz, as maus conversações. A gente está aqui, não está? Filipenses 2. Deixa aí no Filipenses 2, vamos para o Filipenses 3 rapidinho que eu vou mostrar a vocês. Olha o que está escrito aqui, ó. Quer ver? Olha o que está escrito aí no Filipenses 3, versículo 2. Guardai-vos dos cães. E guardai-vos de quê, pessoal? Vamos ler junto isso aqui? Vamos ler todo mundo que está com a Bíblia, nem em voz alta junto comigo. Guardai-vos dos cães e guardai-vos de quê? Dos maus obreiros. Não existem maus obreiros. Pastor, qual é o mau obreiro? Que faz as coisas murmurando, reclamando, que tenta jogar um contra o outro. Só não está servindo, está servindo mal a Deus. E aí, quando eu percebi que estava aquela panelinha, o que eu fiz? Ó, comecei a me afastar. Apague a paz. Apaga a paz. Aí, sabe o que aconteceu? Essa irmã começou a tratar todo mundo mal, até eu me trato mal também. Não demorou muito. Começou a faltar os cultos, faltar, sumiu. Depois, não sei quem estava perguntando lá, o pastor estava perto do altar, eu não estava ouvindo a conversa dos outros, mas eu ouvi o pastor falar. Uma pessoa perguntou, e cadê a obreira fulana de tal? O pastor, tá agindo na vida dela, tá vindo para a igreja. Essa irmã começou. Primeiro foi essa que eu estou te falando, que era tão fervorosa, que ela foi. A outra que estava fazendo a panelinha ainda estava lá. Aí essa já saiu. Irmão, foi saindo, orando por ela, a irmã sumiu. Pouco tempo atrás eu perguntei para o pastor, e a irmã fulana de tal? O pastor falou, Fabrício, se você vir ela, tu nem conhece. Aí, bebendo, shortinho curtinho, a mulher virou a cabeça. Saiu ela, saiu o filho, saiu todo mundo. E a obreira que ficava atiçando ela, morreu. Acabou. As maus conversações corrompem o bom costume. Ela tinha que ter feito as coisas com carinho para Deus, não para o homem. Você está entendendo? Não, ficava reclamando. É que? Deixou cair o biscoito. Pô, a igreja é assim mesmo, não é não? A igreja, a gente faz de tudo que nem a nossa casa. A gente faz de tudo para manter limpinho, mas a igreja é pública. Eu não posso limpar ali o banheiro, ficar reclamando que alguém foi lá e usou o banheiro. Isso é uma igreja, os outros vão usar o banheiro. Normal. Você está entendendo? A pessoa botar uma plaquinha ali, ó, por favor. Não use o banheiro para manter o banheiro limpo. O pessoal vai aonde? Vai ficar tudo apertado no cu. Não pode dar você. Você está entendendo? Então, aquele pessoal, eles não estavam mais servindo a Deus. O negócio deles era contenta. E eu não sou melhor do que ninguém, não, mas nunca fui assim. Às vezes eu limpava o banheiro, chegava lá, todo tolete lá, que a descarga estava ruim. Eu ia lá, pegava água e jogava
eu vou ficar limpando todos os outros, irmão, estou servindo a Deus. Você está entendendo? Eu estou servindo a Deus. Funciona desse jeito. Eu já fui ter humilhada dentro da igreja, falando pessoas que estão lá, não. Essas pessoas nem estão lá, porque às vezes a pessoa faz o mal e acaba se afastando. Uma vez eu estava lá como obreira, lá na porta, lá, arrumadinha lá. Irmão, mas veio uma irmã brava do meu lado. Você é obreiro? Eu falei, sim, senhora. Aí, cadeira ali, ó, toda suja, molhada. Aí, vai sujar minha roupa, um obreiro dentro da igreja. Você quer fazer o favor de ir lá limpar essa cadeira? Assim mesmo. Eu falei, sim, senhora. Estou indo lá agora, fui lá pegar para mim. É como se eu fosse funcionário dela. Sério, eu estou falando diante de Deus que aconteceu isso comigo. Aqui, ó, que vergonha, dentro da igreja de obreira aí, a gente sujando a roupa aqui nas cadeiras e tal. Limpei a cadeira, bem limpinha, tá bom, senhora, desculpa aí, tá? Perdoa qualquer coisa. Tá, que é um absurdo, Se fizesse isso com você, fala a verdade. Ah, pastora, comigo não, mas é por isso que Deus escolheu Davi, que era segundo o coração de dele. Jesus falou, aprendei de mim que sou manso e humilde. Você está entendendo? Por isso que eu cheguei até aqui. Hoje eu sou uma pastora, porque Deus viu que podia confiar em mim. Que não é qualquer demoninho bravo que vai me tirar da presença de Deus, não. Ele pode rebolar, ele pode fazer o que ele quiser. Eu sou de Jesus. Entendeu? Né? Coisinha de contendinha, de irmão, para me tirar da presença de Deus, não. Essas irmãs lá, as duas juntou, depois ficaram com panelinha contra mim, que eu não queria ficar junto com elas. Fazer o quê? Se eu estivesse junto com elas, aonde elas estão? E aonde eu estou? E eu permaneço com Jesus até hoje. Então ele está falando aqui no Filipenses 2. Você tem que vigiar, pessoal. Vigia, trampa e brechinha. Você foi chamado para fazer alguma coisa para Jesus, não faz para o povo, não. Está fazendo para Jesus. Mas estou cantando, ninguém está cantando, o problema é dele. Você está adorando, está cantando para Jesus. Mas todo mundo tinha que adorar Jesus. Sim, Deus procura os verdadeiros adoradores. A gente vem para a igreja na hora do louvor, certo é a gente adorar a Deus. Nós estamos cultuando o nosso Deus. Mas se ninguém cantar, eu canto. Eu estou servindo a Jesus. Não vou parar porque ninguém está cantando em Jesus. Ele vai olhar lá de cima, você parou minha adoração aí no meio, eu estava recebendo aqui. Entendeu? É isso, irmão. Se eu tiver que limpar uma cadeira ajeitada, eu estou fazendo isso para Jesus. Não interessa quem vai lá sujar tudo de novo, eu já limpo. Estou fazendo para Jesus. Está entendendo? Eu fico olhando para as pessoas, ver se estão errando algo. Quem vai recompensar você é Deus, não é pastor, pastora, homem, mulher, não. Às vezes tem coisa que acontece na sua casa, na sua família, que você não entende, que isso é uma recompensa do que você faz para Deus na igreja. Você serve a Deus com tanto carinho na igreja, daqui a pouco você vai vendo as pessoas na sua casa mudando, porque isso aconteceu comigo. Entendeu? Aquele probleminha que parecia que não tinha jeito, vai se resolvendo. Sabe por quê? Jesus disse espinhou. Minha filha está me servindo com tanto carinho, da história dela. Entendeu? Ô meu filho. Então você não pensa que você não está sendo recompensado, você está assim. É porque às vezes a gente espera coisa muito grande, você não está vendo os detalhes que Deus está fazendo na sua vida. Na vida dos seus filhos, na sua família. Vai ver que tem pessoas na sua família que vivem no pecado. Se ele não foi destruído ainda, porque o pecado destrói, o salário do pecado, por causa de você. Aí você vem para a igreja, você serve a Deus com maior carinho, com maior amor, Deus vai guardando, vai convertendo, Deus não deixa de alma espírito, por causa da sua fidelidade. Então você está esperando o que dos homens, gente? É que Deus não está recompensando você, não? A minha ele está. A minha ele está. Por isso que eu faço as coisas para Deus, eu faço com carinho.
Às vezes tem gente que eu marco um negócio com alguém, aí a pessoa tem gente que reclama. Poxa, mas você marcou, tal hora você chegou agora. Porque se eu terminar o culto aqui e você vier conversar comigo, eu não vou conversar com você às pressas. Não, tem coisa para resolver, dá licença. Não. Eu aprendi a fazer as coisas com Deus com carinho. Às vezes o membro, o obreiro, estou falando de membro da igreja, às vezes a pessoa está precisando conversar, desabafar. O pastor não tem tempo para ouvir. Não, vai ter. Estou ocupado. Você já viu que eu não tenho costume de fazer isso? Eu não tenho costume de fazer isso, não, gente. Gente, acabou, deixa eu falar. Meu irmão, não é assim, não. Você tem que sentar. Às vezes a pessoa quer conversar, precisa de um conselho, precisa de uma oração. Eu aprendi a fazer as coisas com Deus para mim. É para Ele que eu faço. E Ele tem me recompensado. Agora eu saio daqui com esses irmãos. Já está vendo? Já acabou o culto, fica ali, ó. Pensando de inimigo, gente. Está amarrado o nome de Jesus para fazer um troço desse. Entendeu? Eu não fico chateada, não. Deixa a pessoa falar, a pessoa está precisando desabafar. Está com problema, precisa pedir ajuda, né? É isso. Me ligar de madrugada, eu atendo. Já pensou levantar bravo ou alguma coisa? Se é hora de ligar para os outros, 3 horas da manhã. Ele não falou tal hora. Irmão, Deus me livre, eu estou servindo a Jesus. Está amarrado. Quantas pessoas já me ligou de madrugada para pedir oração? Eu não, gente, vamos orar, a gente vai orar e tal. Entendeu? Aí eu venho para a igreja fazer as coisas para Deus, aborreci com raiva. Entendeu? Limpo aqui a cadeira, chateado que a Dona Maria botou a bolsa ali. Poxa, que isso? É esquisito isso, não é? Estou dizendo, gente. Aí ele está falando aqui. É cedo, não, depois é cedo. Então, lá no Filipenses, ele está falando assim, ó, completai meu gozo, que é a minha alegria, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo o quê, pessoal? Uma mesma coisa. Nada, agora chegou onde eu queria, ó, nada façais, gente, guarda isso no seu coração. Nada façais por contenda ou vanglória, não faça isso. Você vai fazer um negócio na igreja, mas é com contenda. Vou limpar isso aqui, mas só eu que limpo, ninguém ajuda. Que isso, gente? Você está servindo a quem? Nada façais por contenda. A pessoa fazia reclamando, murmurando. Deus está, não tem ideia que é você entrar dessa porta. Lá fora, você tem que. Jesus está aqui. Você tem que levar Jesus e obedecer ele aonde você for. Tá? Mas a casa de Deus, ela tem uma santidade. Você tem ideia que é você entrar daquela porta aqui para dentro? Uma vez eu fui endireitar um negócio ali no ventilador. Aí a Natasha pedindo para me endireitar. Mãe, vamos lá. Aí eu vi um dia, calma, falei, Natasha, sabe o que eu vi hoje? Me deu um trabalhinho ali. Sabe o que eu vi hoje? Ela falou, por quê? É porque hoje eu posso fazer um negócio com calma. Porque eu não gosto de fazer nada para Jesus reclamando na casa de Deus. Você está fazendo para Jesus, gente. Já pensou? Essa porcaria dessa cadeira, já limpei já, tá? A cadeira suja. Não, pelo amor de Deus, Jesus está vendo isso. Que oferta é essa que você está ofertando? Porque você está fazendo um negócio para Jesus, isso é uma oferta que você está dando para Deus. Como é que Deus vai aceitar uma oferta dessa? Tá Deus, Pai, Filho, os anjos, tudo te olhando você fazendo isso. Talvez o pastor não está vendo, os irmãos não estão vendo, mas Deus está vendo. E aí? É chato isso, gente. Daqui a pouco as coisas começam a dar errado, mas o que está acontecendo na minha vida? Mas o que você está fazendo também? Sim ou não? Vocês estão entendendo? Não, irmão, pelo amor de Deus, você vai fazer para Jesus? Entenda isso, você está fazendo com o rei dos reis. Não faça coisas de qualquer maneira, não. Faz com carinho, faz com amor, faz sem reclamação, sem contenda.
Entendeu? Vou limpar, mas isso é uma injustiça. Tanto irmão aí dentro da igreja, só eu que limpo a cadeira, não. Tá bom, tanto irmão aí, só eu que prego. 3 reuniões, 2 reuniões, terça, quarta, sexta. Vou pregar não, eu sei de irmão aí na igreja, só eu que prego. Eu não posso nem viajar um pouco, não. Você não entendeu? Gente, não é assim, não, ele está fazendo isso para Deus. Hã? Estão entendendo? Nada façais por contenda ou por vanglória. Sabe o que é vanglória? Eu sou melhor do que o fulano. Gente, não existe ninguém melhor do que ele. Vocês acham? Vou falar assim a verdade. Vocês que estão aqui já um tempinho, vocês já viram Deus me usar para expulsar demônios, vocês já viram Deus me usar para curar as pessoas, né? Jesus usa assim na palavra. Quem de vocês aí, vocês acham que Deus me usa, gente? Eu tenho assim um dom de Deus para pregar? Quem acha que eu tenho um dom de Deus para pregar? Eu não conseguiria fazer aquilo ali que a Rosa fez naquela mesa. Eu não conseguiria. Cada um tem o seu dom, nós somos especial. Você está entendendo? Eu tenho dom para pregar. Se eu tivesse que pregar, cuidar da minha casa, cuidar da minha família, e ficar aqui limpando a igreja, passando pano, tirando pó, eu não conseguiria fazer isso tudo. Você está entendendo? Eu preciso de você, você precisa de mim, eu preciso do outro. E Jesus precisa de todos nós. Cada um tem o seu dom. Se a Natasha ficou um tempo aí, em recuperação, ela estava fazendo tratamento dentário. Eu, às vezes, eu canto louvor por adoração, né? Antes da, né? Eu canto louvor porque eu tinha um adorador, mas eu não louvei no lugar, eu não tenho esse dom. Você está entendendo? A Bíblia diz que o Espírito é o mesmo, mas o Espírito é diferente. Você limpar a igreja, cuidar da igreja, você louvar, você ornamentar as coisas. E se você não viu, vai lá no livro de Êxodo, vai no livro de Deuteronômio, porque você vai ver que isso aí é um dom. Tinha um pessoal lá que o Moisés chamava, o próprio Deus mandava aquele pessoal ornamentar as tendas, onde ia ficar o santo dos santos, as cortinas, isso é um dom. Você está entendendo? Limpar, arrumar, tudo isso é um dom. Se tu for lá no Atos dos Apóstolos, você vai ver o pessoal reclamando lá que não tinha gente para ajeitar as mesas, arrumar as mesas, atender o povo. E aí o apóstolo Paulo não foi o Pedro, né? Falou assim, gente, não é bom que a gente deixe a palavra e a oração, porque eles eram pregados para arrumar as mesas. Vamos arrumar varões de boa reputação para arrumar a mesa. Gente, olha só para arrumar a mesa, o cara tinha que ser cheio do Espírito Santo, tinha que ser uma pessoa íntegra, uma pessoa de boa fama, olha só, não é só para arrumar a mesa, o cara tinha que ser santão, não é igual hoje em dia, não, entendeu? A troça é séria. E aí, sabe o que eles fizeram? Eles oraram a Deus, o Espírito Santo mostrou quem ia ser escolhido para arrumar o troço, até para arrumar. Isso é um dom. Está lá no livro de Atos dos Apóstolos. Você está entendendo? Então não existe ninguém melhor do que ninguém. Cada um faz bem aquilo que foi chamado. E às vezes é uma coisa simples que você faz, mas se eu fizer, não vai funcionar igual você, porque não é o dom. Mas isso é tão fácil para você que tem um dom. Hã? Você está entendendo? Para você que tem um dom, se você não tiver um dom, não vai fluir. Tenta eu fazer um troço de artesanato. Natasha já viu eu tentar fazer. Não ri não, é pecado você rir nessa hora. Olha, o troço ficou desfigurado, não saiu nada. Natasha, não tem jeito. Não foi não? Não tem jeito não. O meu negócio é pregar, não vem com essas coisas não dá. Então cada um tem que ser. Então, para que você querer ser melhor do que os outros? Não faça isso. Todos nós precisamos uns dos outros. Pastora, a senhora nunca me pede nada, mas eu preciso da sua oração.
Lembra do Moisés? O Moisés, o povo para vencer, precisava do Moisés. Moisés tinha que ficar com o braço erguido. Se Moisés abaixasse o braço, o povo perdia. Porém, Moisés ficou cansado, quer ficar com o braço assim, até o povo vencer, ele não estava aguentando mais. Aí o que Moisés precisou? Do povo. O povo segurar o braço dele. Quer dizer, o povo precisava de Moisés e o Moisés precisava do povo. Você entendeu? É isso, gente. Então, está falando aqui, ó, nada façais por contenda. Para com esse negócio, vai fazer um negócio para Deus, faz com carinho, com amor. Para de pensar no Getúlio, no Bernardino. Aí, eu estou falando o exemplo da Rosa, porque foi mais recente, né? A Rosa, a Luciene, o pessoal da igreja que limpa e tudo. Mas é igual a Luciene, anos que Natasha estava aí ontem limpando a igreja. A pessoa, se ele viesse, a gente vai limpar isso. Mas no ruim que daqui a pouco o pessoal vai vir com o pé sujo, vai sujar tudo de novo. O pessoal não limpa o pé na moda aí, irmão. Se é uma igreja, o pessoal vai entrar, né? Vai sentar, vai ver o quê? Entendeu? Ninguém fez nada reclamando. Não é assim que se faz as coisas para Deus. Se eu for limpar a igreja pensando que um dia vai sujar, então nem vou limpar, eu já sujo mesmo. Se eu vou sujar, tá a nossa casa suja. Eu vou fazer para Deus, vou fazer a minha parte. Sujar, o problema é dele, mas eu fiz a minha parte. Entendeu? Igual a Rosa ali ajeitando a mesa. Não, eu vou botar essa mesa aqui, mas amanhã eu vou sujar tudo. Vai tomar café aqui, nem adianta fazer nada. Irmão, não é assim que se faz as coisas para Jesus. Ela fez a parte dela. Deus viu que ela fez a parte dela. Você entendeu? Então, para Jesus, não faça com contenda. Nem dentro da sua casa vamos fazer nada com contenda. Contenda não é de Deus, não, gente. Faça as coisas com amor. Ele está falando aqui, ó. Nada façais por contenda ou por vanglória. Mas por quê, pessoal? Por humildade. Você é humilde. Cada um considere os outros o quê? Superiores a si mesmo. Você não tem que se achar melhor do que o outro. Não, você tem que dar honra lá ao seu irmão. Você está entendendo? Eu não sou melhor do que ninguém, pessoal, mas eu não sou assim. Eu posso sair para um lugar, mesmo que Deus tiver um montão de pastor lá, Jesus me usou ali. E daí? Amém. Glória a Deus. Eu não me acho melhor do que os outros. Porque eu expulsei aquele demônio que estava lá. Não está amarrado. Eu não. Jesus expulsou. Que eu diminua, que ele apareça. A honra é dele, a glória é dele. Eu sou o pó da terra, sou servo. Entendeu? Eu não sou melhor que nenhum de vocês, então. Eu olho vocês como meus irmãos. Minhas irmãs, vocês não são meus irmãos. Eu não olho vocês como, eu sou a líder. Nada disso, entendeu? Não, nada disso. Pisando nos outros, humilhando os outros, nada disso. Está amarrado com Jesus. Entendeu? Funciona desse jeito. Foi sexta-feira, Natasha, que veio aquele irmãozinho aqui, isso que foi, né? O irmãozinho passou ali na rua, tadinho, ele pega umas coisinhas. Pastor, a senhora não deixa eu cantar um louvor aí, não? Nem aí, eu faço o seguinte, eu não bebo. Não vou beber. Pastor, já tinha tomado um espacinho. Eu não vou beber. E a senhora deixa eu cantar o louvor, que eu pode cantar o louvor. Então tá, então você vem sem beber, que eu deixo eu cantar o louvor. Vem comigo. Aí ele veio, ele é a mulher dele. Aí chegou aqui, tô chorando, mano. Aí eu falei, tá bom, vai lá. E você tava indo, tá bom. Aí tu escutou aquele louvor, aqueles pedacinhos do louvor, depois você for lá, tal, com a família dele. Irmão, Deus ama essas pessoas que estão perdidas. Nos vícios. Como que Deus tem desejo de salvar essas pessoas?
Tem gente que julga, que condena. Aí um troço desse não era para entrar na igreja. Irmão, se fosse você. Porque você está salvo, não está bom? Problema. Você está entendendo? Não funciona desse jeito. Às vezes tem pastor e pastor que perde uma alma da pessoa que se arrogante, sabia? Não! Aqui para cantar aqui tem que ter diploma. Não! Tem que ter já passado, como é que é o nome daqui, Natália? Não sei o que, músico, o que é músico. Quem trouxe lá gosto lá, que o pessoal passa lá? Isso que grava, aquela editora que grava lá os MK Música, né? Nós só se passou lá pela MK Música, aí sim. Pastora, mas aqui só não dá muita oportunidade, porque ninguém pede. Ué, você fala, pastora, eu quero falar um testemunho, pastora, eu quero cantar um louvor, eu quero falar um versículo. Se eu chamar, quer ver? Alguém quer falar alguma coisa? Entendeu? Ai, não! Então, só desse jeito. Ele não, todo aquele que pede, ele já mandou logo, falou logo na cara, na lata. Não, pastor, eu quero cantar um louvor aí, como é que eu faço? Não, mas aí eu bebo. Se eu vier, eu não bebo, porque eu canto. Se ele bebeu ou não sei. Se ele cantou o louvor dele, você está entendendo? É humildade, gente. Eu me dou com todo mundo. Todo mundo. Aí você viu, eu estou aqui, não, porque os vizinhos eu me dou com todo mundo. Né? Ninguém é melhor do que mim, gente. Então ele está falando aqui, ó, nada façais por contenda ou por glória, mas com humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. E o que aconteceu? Ele ficou aí, ouviu a palavra, quando foi ontem, tu viu escutou ele louvando? Escutou? Ele chamou, passou um senhorzinho aqui com a caixa de som, eu acho que ele chamou para fazer um culto lá na casa dele, né? Porque ele falou. Aí ele, estou abençoando aqui esse pessoal, esse meu irmão que chamou a gente, a mulher dele, então foi ele que chamou, aí daqui a pouco estava ele lá, não sei o que, meu Deus, a caixa de som tá indo. Não, ele, quando eu conheci pelo louvor, pela voz dele. Aí, tá vendo como é que tá indo? Mas nós somos ignorantes, né? Que cachaceira, que na igreja, não, que a pessoa vai para onde então, pelo amor de Deus? Ela vai buscar Jesus aonde? É meio complicado. Uma alma dessa evacuada, ele é culpa de quem? Nós tem ignorante vestida a sabichão, entendeu? Não deu valor à alma de uma pessoa, e aí? Coisa séria. Pastor, não tem tempo para atender, não. Tem gente aí, não, semana que vem o senhor volta aí. Entendeu? Coisa séria, né? Semana que vem, marca ele, cara, a secretária Natasha de uma hora. Aí até semana que vem a pessoa já até morreu. Não, tá te chamando. Fulano de tal. Não, mas eu já não marquei para semana que vem. Não, que agora eu tô chamando para olhar lá no enterro, morreu, e aí? Não seja humilde. Glória a Deus. E eu também gostei da atitude desse pregador. Ele veio com a caixinha de som dele, foi lá na casa de um casalzinho humilde, né? Para mas chamou, ele foi. É assim que amar as pessoas, né? Então ela faz o quê? Cachaceiro, que é isso, gente? Você não pregar para a pessoa, como é que vai deixar de ser cachaceiro? Que eu fui perto da bebida, das drogas, dos vícios que pregavam para mim, né? Teve uma igreja que me recebeu, essa igreja lá no Pastor Boca. Se ninguém me recebesse lá, ninguém pregasse para mim, como é que eu ia ser liberta? Tem gente que é cheia de religião, gente. No dia do juízo, só Jesus. Melhor carro, entendeu? O melhor carro, sabe qual é? Ganhador de alma. Não interessa se você é obreiro, se você é membro, se você é pastor, se você é. Portanto,
importante que você ganhe alma para Jesus, você seja fiel a Deus. É isso que é importante. Glória a Deus. Gente, vamos dar um... Amém? Jeremias 35. Entendeu, pessoal, como é que a gente faz para agradar a Deus? Não abra portinha. Porque quando você faz as coisas para Deus com murmuração, com pena, você está abrindo uma portinha. Faz com amor, pessoal. Trata o povo de Deus com amor. Sabia quando você trata o povo de Deus com amor, você está demonstrando que ama Jesus? Sim ou não? O que Jesus falou para Pedro lá no livro de João? Ele falou assim, ó, Pedro, tu me ama mais do que esses? Sim, Senhor, eu te amo. Então apacenta minhas ovelhas. Sabe o que é apacentar? Cuidar, com carinho, com amor. Jesus perguntou 3 vezes, depois perguntou de novo, Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, sabes que eu te amo. Então apacenta os meus cordeiros, apacenta minhas ovelhas. Então você, quando ama as pessoas, geral, mas quando você cuida do povo de Deus, você está demonstrando seu amor por Jesus. Quando você faz uma oração para aquele irmãozinho que está caído, para aquele irmãozinho que não está tendo força de vir na igreja, você põe uma palavra lá para dar ânimo, ajuda nas coisas da obra de Deus. Quando você dizima, pastor, o que tem isso? Quando você dizima, você está demonstrando que ama a obra de Deus. Porque uma igreja, para funcionar, ela precisa de dízimo, oferta, para pagar as contas. É igual amanhã é o dia do evangelismo, né? Em nome de Jesus, Deus proverá o dinheiro para fazer os profetas. Por isso que o demônio, ele faz de tudo, está lá no livro do impacto, ele faz de tudo para você não dizimar e não ofertar. Porque ele não quer que a obra de Deus anda, que ela cresça. E para crescer precisa do dinheiro, precisa fazer colheita, precisa tirar cheque, precisa pagar as contas. Entendeu? Então a gente tem que se esforçar para fazer as coisas de Deus certinho. Então lá no livro de Jeremias 35, vamos lá rapidinho, pessoal, para dar o coronário. Abre seu coração para entender isso aqui, tá, pessoal? Acharam aí? Ele está dizendo assim: a obediência dos recabitas é dada a Judá como o quê? Vamos dar uma paradinha aqui? Só o título já fala muito ao nosso coração. A nossa obediência tem que ser dada como exemplo para a nossa família, para os nossos vizinhos, para os nossos amigos, para os nossos irmãos na igreja. Deus quer usar você como exemplo. Para outra, a sua obediência ser um exemplo. Está escrito aqui, a obediência dos recabitas é dada como o quê? Como exemplo. Quando nós obedecemos a Deus, mesmo que as pessoas não reconheçam, mas você está sendo um exemplo para alguém. Santidade, temor, de obediência. Por isso que nós temos que ser fiel a Deus, pessoal. Você está servindo de exemplo dentro da sua casa, da sua família. Não vai ter para onde correr. Uma hora eles não aguentam mais. Começa a caminhar. Glória a Deus. Eu vou falar, pode falar um pouquinho só da sua vida, Maria? Não é nada demais, não. A Maria, quando ela veio para cá, ela estava pedindo oração pelo filho dela. Né? O filho dela veio para a igreja, ela comentou e tal. Aí eu estou falando para o marido, vai vindo, vai ficando firme com Deus, vai buscando a Deus, que Deus vai libertar. Aí quando foi sexta-feira, ela estava falando que o filho dela está indo para a igreja, né? Aí, pastor, vira e mexe, eu olho ele, estou pegando ele mesmo na Bíblia.
filho. Olha como é que Deus está começando a trabalhar. Mas sabe o que é isso? Ela já está começando a servir de exemplo para a família dela. E quando ela pega a bolsinha dela e vem para a igreja, igual hoje, ela está aqui agora, já está sendo um exemplo para a família dela. Ela está buscando a Deus. Então o filho dela já está começando a fazer o quê? Buscar a Deus. Você está entendendo? Então nós somos melhores. Pastor, mas o meu não está, mas você vai orando, seja um exemplo, seja perseverando. Uma hora vem. Entendeu? E você tem que vigiar o exemplo que você está dentro de casa. Porque, pessoal, o nosso testemunho, ele cancela tudo. Ou ele faz a coisa acontecer. Como, por exemplo, assim, eu estou aqui pregando, não estou? Aí eu tenho ali a Natasha, tenho a Yasmin, eu vi, tem minha mãe que está aqui. Aí eu prego aqui, chego lá na casa da minha mãe, tropeço lá, porque tem uns gatinhos lá no meio do caminho, tropeço lá no gato, eu acho meia dúzia de palavrão. A minha mãe olhou para a minha casa. Que isso? Ela pode até não falar, mas que isso, meu Deus do céu, ela tão calminha lá, pegou nada. Você está entendendo? O meu testemunho vai cancelar tudo que eu falei aqui. Hã? É sério isso, gente. Então ele está falando aqui, ó. A palavra do Senhor veio a Jeremias nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, dizendo: vai à casa dos recabitas e fala com eles, e leva-os à casa do Senhor, a uma das câmaras, e dá-lhes vinho a beber. Vai lá, leva ele lá, dá um birinate para ele. Pastor, mas Deus mandou dar um birinate? Calma, você não ouviu o resto da história. Entendeu? Hã? Calma. Então tomei a Jazanias, filho de Jeremias, filho de Abazinias, e os seus irmãos, e todos os seus filhos, e toda a casa dos recabitas, e levei à casa do Senhor, a câmara dos filhos de Anã, filhos de Gidalias, filhos homens de Deus, que está junto à câmara dos príncipes, que está na câmara dos Mazias, filho de Salum, guarda o vestido. Gente, graças a Deus, não deve falar mal da Bíblia, não, mas graças a Deus eles mudaram os nomes desse pessoal. Hoje em dia é Marcos, Antônio, Pedro, porque não tem essa não. Não, vai com esses nomes aqui para a escola, gente, já ser uma luta. Não? Aí passa que ele está falando outra língua, mas enfim. Me guarda no vestido. Pus diante dos filhos da casa dos recabitas taças cheias de vinhos e copos cheios de... E disse-lhe: bebei vinho. Olha o que eles fizeram. Encheram os copos. Deus mandou botar lá. Bota lá as divinidades para eles lá. Ah, Jesus. Te falar não. Deus testa por cima. Você fala, você às vezes está passando na prova e você não sabe. Tem gente que cai igual um patinho. Vai lá, oferece lá um divinidade lá o povo lá para ver. Você vem da igreja, o que você vai fazer? Vai me ensinar, passa aí que eu estou com sede. Pronto, caiu. Deus falou, vai lá e bota um divinidade lá para você ver só. Como é que é aquele povo lá. Aí ele botou, encheu as taças cheias de vinho, para ver que o vinho estava geladinho, ó, espumando. Aí, e copo cheio, disse: bebei vinho. Mas eles disseram: não beberemos vinho. Porque Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, nos mandou dizendo: nunca bebereis vinho, nem vós, nem os vossos filhos. Olha a obediência aí, pessoal.
o vosso Pai, preste bem atenção, nós temos que ser assim com o nosso Pai. O que Ele falar para você não fazer, guarda a fidelidade. Seja fiel a Deus. O pai dele falou, nunca bebereis vinho. O cara botou lá as taças. Não, bebe, vai beber. Olha que foi Deus que mandou. Vai lá e bota lá a divinidade para ele. Não beberemos vinho. Porque nosso pai falou para a gente não beber. Nós temos que ser assim com Deus. O diabo fala, odeio fulano. Não. Eu não vou odiar o fulano, porque meu pai mandou amar meu filho. Pega esse dinheirinho aí do dízimo e compra outra coisa. Não, eu não vou gastar esse dinheiro aqui, porque isso aqui é do Senhor. Meu pai mandou entregar a ele a primeira parte de toda a minha renda. Você tem que ser fiel a Deus. A pessoa está lá para você mentir. Não vou mentir, porque o meu pai falou para mim não mentir. Seu pai que eu estou falando é Deus, Deus. E aí, o que aconteceu? Nosso pai mandou dizendo, nunca bebereis vinho, nem vós, nem os vossos filhos. Não edificareis casa, nem semeareis semente, não plantareis, nem possuireis vinha alguma, mas habitareis em tendas todos os dias, para que vivais muitos dias sobre a face da terra, em que vos andeis peregrinando. Obedecendo, pois, a voz de Jonadab, filho de Recabe, nosso pai. Olha a fidelidade dele, ó. Pode vir, pode vir nada, o que você quiser. Nós obedecemos a voz do nosso pai. É assim que a gente tem que ser, pessoal. O diabo pode fazer para você o que ele quiser. Vem lá com uma pornografiazinha, vem querer falar mal dos outros, não. Você pode fazer o que você quiser, nós ficaremos com o que o nosso pai diz. Natasha, manda uma mensagem comigo, avisa que eu estou pregando. Nós ficaremos fiel ao que nosso pai mandou. Aí ele está dizendo aqui, nem nós, nem as nossas mulheres, nem os nossos filhos, nem as nossas filhas edificaremos casa, nem edificamos casa para nossas habitação, nem temos vinha, nem campo, nem semente, mas habitaremos em tenda. Assim ouvimos e fizemos conforme tudo que nos mandou Jonadab, nosso pai. E sucedeu, pois, que subindo Nabucodonosor, rei da Babilônia, a esta terra, dissemos, vinde e vamos a Jerusalém, por causa dos exércitos os caldeus, e por causa dos exércitos sírios. E assim ficamos em Jerusalém. Agora preste atenção, pessoal. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias. A palavra do Senhor sempre vem ao profeta. O profeta sempre recebe a palavra primeiro, para dar para o povo. Veio a palavra do Senhor a Jeremias dizendo, assim diz o Senhor dos exércitos de Israel, Deus de Israel, vai e diz aos homens de Judá e os moradores de Jerusalém. Aí ele falou, vai lá e fala com esse povo. Deus sempre usa lá o profeta para falar com o povo. Aí ele disse, vai lá, Jerusalém. Então veio a palavra do Senhor dizendo a Jeremias, assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, vai e diz aos homens de Judá e os moradores de Jerusalém, porventura, nunca aceitareis expulsão para ouvirdes as minhas palavras? Deus mandou ele perguntar ao povo, vem cá, pessoal, vocês nunca vão ouvir a minha instrução, não? Vocês nunca vão guardar a minha palavra? É uma pergunta que Deus estava fazendo para o povo. Porque o povo era desobediente, eles não guardavam a palavra de Deus. Eles não guardavam os ensinamentos de Deus. Nem
guarda a palavra, nem todo mundo obedece. Isso está lá no livro de Romanos. Mas nem todos obedecem o Evangelho. Não é todo mundo que guarda, mas a pessoa ouve a palavra, sai de fora, você continua fazendo tudo a mesma coisa. E Deus mandou perguntar ao povo: vocês não vão guardar a minha instrução, não, pessoal? Ó, nunca aceitareis instrução para ouvirdes as minhas palavras, diz o Senhor. As palavras de Jonadab, filho de Recabe, que ordenou seus filhos que não bebessem vinho, foram guardadas, pois não beberam vinho até este dia, e ouviram os mandamentos de seu pai. Deus usou aquele pessoal como um exemplo para o povo. Você vê lá, eles obedeceram o pai deles, não beberam vinho. Aí ele diz, ó, e foram guardados, não beberam vinho até o dia, até este dia. Antes, ouviram os mandamentos de seu pai. A mim, porém, que vos tenho falado, a vós, madrugando, falando, não me ouviste. Olha o que Deus falou para o povo. Eles lá guardaram os mandamentos do pai, que era um pai carnal, né? E Deus estava falando, mas vocês não guardam o mandamento. Eu sou o pai de vocês, eu falando com vocês, madrugando, falando, usando o outro, vocês não guardam. Aí para dar um exemplo, a gente tem que guardar os mandamentos de Deus, obedecer, ele é o nosso pai. Aí ele disse, ó, mas vós não me ouviste, e vos enviei todos os meus servos e profetas. Porque às vezes você está pensando que Deus vai aparecer lá no seu quarto, Bernardino, sou eu, sou teu Deus. Não. Ele vai sempre usar o mensageiro dele, um homem, uma mulher, para falar com você. E ele está falando, eu enviei todos os meus servos. Você não escutou Geraldino, eu mandei o Getúlio, não escutou Getúlio, eu mandei Bernadette. Entendeu? Mais ou menos assim. Eu enviei todos os meus servos e profetas falando, e enviando e dizendo, convertei-vos agora cada um no seu mau caminho. Olha o recado que Deus mandava para o povo. Gente, se converta no seu mau caminho. Pastor, o que é se converter? Mudar de ideia. Aquilo que você sabe que você está fazendo errado, que Deus não aprova, ou aquilo que você sabe que tem que fazer, mas você não está fazendo, você tem que mudar isso. Não, vou passar a obedecer. Parei, acabou. Parei, isso não pode fazer coisa errada na minha vida. Vou me esforçar. Aí ele está falando, convertei-vos, cada um do seu mau caminho, e fazei o quê? Boas as vossas ações. Faz coisa boa. Para de fazer coisa ruim, passa a fazer coisa boa. Fazeis boas as vossas ações. Cadê? E não sigais outros deuses para servi-los. Assim ficareis na terra que vos dei a vossos pais. Mas não inclinastes o ouvido nem obedeceste a mim. E aí, a terra que Deus deu, mas isso aí é lá atrás. Não, irmão, mas se você ouvir as instruções de Deus, se você guardar, se você obedecer, essa terra aqui é a bênção. Deus quer dar a bênção para você. Ele quer entregar a bênção na sua mão. Mas qual era o problema lá do povo? Eles não ouviam, eles não guardavam, não obedeciam. Aí ele está dizendo aqui, mas não me obedeceram a mim, visto que os filhos de Jonadab, filho de Recabe, guardaram os mandamentos de seu pai, que ele lhe ordenou. Mas este povo não me obedeceu. Assim diz o Senhor Deus dos Exércitos:
Deus de Israel: eis que trarei sobre Judá e sobre os moradores de Jerusalém todo o mal que falei contra eles, porque lhe tenho falado contra eles, pois lhe tenho falado e não ouviram, e clamei e não me responderam. E à casa dos Recabitas disse Jeremias: assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: visto que me obedecestes os mandamentos de Jonadab, vosso pai, e guardaste todos os meus mandamentos, está vendo? Ele obedeceu o pai, nós estávamos obedecendo a Deus. Foi Deus que usou o pai dele, está vendo? Quando você obedece aquele pai, aquela mãe que ele deu, você está obedecendo a Deus. Você entendeu isso aí? O que Deus falou? Eles me obedeceram, porque obedeceram o mandamento dos pais dele. Está obedecendo a Deus. Você obedece seu pai e sua mãe, você está obedecendo a Deus. Mas quando você é rebelde com seu pai, com a sua mãe, você está sendo rebelde com Deus. E aí, pastor? E aí que as coisas não fluem. Se tem sonho, tem objetivo. Tem gente aí que dá, eu sonho em entrar para a faculdade, ser um bombeiro, ser mais não sei o quê, mas, irmão, tudo que você sonha, começa a obedecer a Deus e os seus pais. Nada a ver, pastor. Tudo a ver. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento de promessa. Né? Obedecer seus pais no Senhor, para que tudo te vá bem e viva muito tempo sobre a terra. Se você não obedecer, tudo te vai mal, tudo. Sua vida sentimental, os seus projetos, os seus sonhos, tudo te vai mal. E deixar de viver pouco tempo na terra. Esse é o mandamento de Deus. E aí ele diz: visto que obedeceste ao mandamento de Jonadab, nosso pai, e guardaste todos os seus mandamentos e fizeste conforme tudo que vos ordenou, assim diz o Senhor dos Exércitos: o Deus de Israel nunca faltará varão a Jonadab, filho de Recabe, que assista perante a minha face todos os dias. Olha a recompensa dessa família por fazer o quê, pessoal? Por ser obediente. Você entende que você não tem que ficar olhando para o irmão A, para o irmão B que não está obedecendo? Olha para Jesus e seja obediente. Que essa família podia olhar para o povo de... Eles estavam no meio de um povo rebelde. Essa família estava... Tu viu que o cara foi lá obedecer? E eles estavam um povo que não estava obedecendo a Deus. Porém, eles decidiram obedecer. E Deus honrou eles pela obediência dele. Às vezes você está no meio de pessoas que a pessoa não está nem aí. Pastor, hoje em dia ninguém obedece. Aí você vai ser mais um. Veio um montão de mal lá sobre os desobedientes. Mas o povo obediente, o que aconteceu? Eles foram recompensados. Você acredita que você é recompensado pela sua fidelidade? Deus não é um Deus injusto, pessoal. Depende do que você também chama de recompensa, né? Tem gente que acha que recompensa ela ganha uma loteria. Se eu tivesse um carro no ano, eu estaria sendo recompensado. Não, irmão. Você não está entendendo as coisas de Deus. Você é salvo. Jesus está salvando a sua família. Sabe o que é uma pessoa da sua família ser salva? Vou botar uma só. Você tem ideia do que é isso? Isso aqui embaixo tudo vai acabar, pessoal. Jesus já está às portas. Daqui a pouco Jesus chegar e subir você e toda a sua família para a glória. Acabou a tristeza, acabou o sofrimento, acabou tudo. Você vai viver eternamente ao lado de Jesus. Não tem mais tristeza, não tem mais dor, não tem mais nada disso. Não tem mais tentação, não tem mais nada, acabou. Uma das maiores recompensas que nós já temos é a salvação. É triste uma pessoa ir para o ar e ficar agonizando por século, mesmo que você não vá, mas é triste também alguém da sua família aí. Então você está lutando, Deus está salvando a sua família. Pastor, mas tem gente que ainda não está, mas não morreu. Sim ou não? Não, pastor, não morreu, então ainda está tempo. Deus está trabalhando no coração daquela pessoa. Se você podia dizer
dizer que já era, mas eu conheço. Poxa, cara, eu confiei em Deus, não deu tempo, ela acabou morrendo. Mas não morreu, está vivo. Sabe o que está vivo? Que Deus está guardando. Deus não está deixando o espírito da morte tocar na pessoa. Porque Ele está trabalhando no coração dele, dela, para converter a pessoa. Você está entendendo? Então isso é muito sério. Deus recompensa os fiéis, gente. Seja fiel. E outra coisa, Deus quer fazer de você e da sua família um exemplo para os desobedientes. Guarda isso no seu coração. Deus pegou essa família aqui como exemplo. Olha, ela se tornou exemplo no meio de um povo. Um exemplo de obediência. Deus quer fazer isso com você. Pegar você e sua família e fazer você um exemplo, se tornar exemplar. Olha, aquela família ali, aquela é de Deus. Aquele pessoal ali é de Deus mesmo. O pessoal olhava por esse caminho também. Você está entendendo? É isso que Deus quer fazer. E Deus lembrou, hein? Essa família aqui, por causa da obediência dele, eu vou honrar eles. Jesus disse que me honra, eu honrarei. Agora os desobedientes, Deus não para eles. Toda pessoa que desobedece dá ruim. Pode botar esse teu coração. Entendeu? Agora os obedientes, Deus vai honrando. Ele não vai fazer na sua vida tudo de uma vez, não, tá? E às vezes você fica meio, mas eu queria não. Não é assim, não. Deus ele vai trabalhando de pouquinho. Ele tem que preparar você. Tem muita coisa ainda no mundo espiritual que você ainda não entende, que eu não entendo. Coisas que às vezes não acontecem hoje, que você não entende, mas amanhã ou depois você vai entender que não é o tempo certo. Você está entendendo? Deus estava trabalhando em outro projeto. É uma maturidade. Deus ele vai te liberando as bênçãos, mas ele tem que amadurecer você também. Senão você acaba perdendo as bênçãos. Entendeu? É isso. Então, gente, vamos orar então em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Quem trouxe aí dízimo, ofertas, pode estar entregando aqui na frente. Nós vamos tomar Santa Ceia. Pastor, quem pode tomar Santa Ceia e quem não pode? Gente, todo mundo deve tomar Santa Ceia. Jesus disse que aquele que não come da minha carne, não bebe do meu sangue, não terá parte comigo. Ele disse, o que bebe do meu sangue e come da minha carne, eu ressuscitarei no último dia. Quem quer ser ressuscitado no último dia? Então tem que participar da ceia do Senhor. Gente. Tem gente que está dormindo, gente que nunca tomou, é batizado, nunca tomou uma santa ceia. Ou é batizado, tomou uma santa ceia só na vida. Está tudo errado isso, gente. Tem que procurar uma igreja, não. O que você veio fazer? Eu vou tomar minha santa ceia. Vou consertar Deus. Glória a Deus. Amém? Vamos orar então em nome de Jesus? E glória a Deus. Não tá? Ah, pastor, mas eu pequei, eu percebi que eu estou em pecado, fiz um monte de coisa errada. Olha, eu não devolvi o dízimo do Senhor. Então começa a se consertar. Mas não é você orar, Senhor, me perdoa, que eu não tenho um dízimo. Então você continua sem dar o dízimo para sempre. Então você não se consertou, você só pediu perdão. Você tem que se consertar com Deus. Senhor, até aqui eu errei, mas não vou errar mais. Até aqui eu menti, mas eu não quero mais saber de mentira na minha vida. Isso é se arrepender, é pedir perdão e abandonar o pecado, pessoal. Se eu peço perdão, continuo fazendo negócio, eu continuo em pecado, só muito perdão. Não é assim não, vamos se consertar com Deus, vamos ser um exemplo de obediência aí para o povo. E Deus vai honrar. Glória a Deus. Conseguiu falar aqui? Gente, deixa eu perguntar uma coisa a vocês. Quem serviu a Santa Ceia no mês passado? Não. Então você pode servir hoje, você assim, por favor. Então vamos orar então. Feche seus olhos em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Primeiro você vai falar, este é o corpo de Cristo.
Cristo. Primeiro é servir o corpo, depois o sangue na cruz. Glória a Deus. Vamos fechar nossos olhos, pega a sua santa ceia, vamos orar. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração, na presença dos anjos a ti cantarei louvores, na presença dos anjos a ti cantarei louvores. Eu te amarei, Senhor, de todo o meu coração. Eu te amarei, Senhor, de todo o meu coração, na presença dos anjos a ti cantarei louvores, na presença dos anjos a ti cantarei louvores. Oh Deus Todo-Poderoso, oh me canta, churanarimana, churanaracanalarimana, churanaracanamana. Oh Deus Todo-Poderoso, nós viemos a ti em nome de Jesus. Oh Pai, agradecer ao Senhor pelos seus ensinamentos, pela sua palavra, Deus, pelo seu perdão, pela sua graça, pela sua misericórdia, que é a causa, Pai, de não sermos consumidos. Ela se renova a cada manhã. Agradecemos o Senhor por estar ao nosso lado, por nos fortalecer, Deus, nos levantar todas as vezes que caímos, Pai, por nos fortalecer nas horas de aflição. O Senhor falou: invoca-me na angústia, que eu te livrarei. Quantas vezes o Senhor já nos livrou, Pai? Churararibara, churarara, canamanaribara, churarara, canamanaribara, churarara, canamanaribara. Quantas e quantas vezes nós estivemos angustiados, estávamos tristes. Oh, Pai, o Senhor veio e nos consolou. O Senhor nos livrou, ó Pai, da angústia. O Senhor nos livrou dos ataques do maligno e continua nos livrando. Quantas vezes o Senhor já nos perdoou, Pai? Tudo por amor, porque nós não temos nada para te dar. Pai, quem somos nós diante de Ti, Deus Todo-Poderoso? Oh, Deus, em nome de Jesus, agradecemos o Senhor pelo seu perdão, pela sua paciência. E aproveitamos essa oportunidade para pedir a Ti o seu perdão, Pai, por cada pecado que nós cometemos, por palavras, por atitude, por omissão, por pensamentos conscientes e inconscientemente. Oh, Pai,
nós pedimos a Ti que o Senhor venha perdoar todos aqueles que pecaram contra nós. Pai, perdoa, porque nós sabemos que nossa luta não é carne e sangue. Que o maligno está tentando enganar, prejudicar a pessoa. Nós perdoamos e até proibimos Satanás de destruir a pessoa, em nome de Jesus, Pai. Que eles venham se despertar, que venham, Pai, se voltar para a sua presença, Deus. Que o Senhor possa salvá-los em nome de Jesus. Dando misericórdia, despertando, ajudando como o Senhor tem nos ajudado, Pai. E em nome de Jesus, nós pedimos a Ti o seu perdão. E pedimos a Ti que faça de nós um exemplo de santidade, um exemplo de obediência para a nossa família, para nossos irmãos, nossos vizinhos, Pai, em nome de Jesus, para que o Seu nome seja glorificado e o Senhor também possa nos honrar, porque o Senhor disse que me honrarei. Em nome de Jesus, tira, Deus, em nome de Jesus, toda dureza no coração, toda rebeldia, toda desobediência. Oh, Pai, nós queremos ser fiel ao Senhor, mas até para isso nós precisamos de Ti, da Sua ajuda, porque o Senhor disse: sem mim nada podeis fazer. Em nome de Jesus, Pai, Deus, nós estamos aqui e erguemos aqui, é o pão, é o Seu corpo que foi dilacerado, oh Pai, para a cura do nosso corpo naquela cruz. É a Sua carne que foi rasgada, que foi ferida. Oh Pai, tudo para que hoje nós estamos aqui. Tudo com aquele propósito, Pai, de nos salvar, de nos curar. Oh Deus, em nome de Jesus, eu apresento ao Senhor e eu autorizo que a igreja coma da carne de Cristo, em nome de Jesus. Oh Deus Todo-Poderoso, Pai, nós erguemos também o cálice, que é o Teu sangue, o cálice da nova aliança, o Teu sangue que foi derramado na cruz para a remissão dos nossos pecados, o sangue que nos purifica de todo o pecado, o sangue que nos trouxe a salvação, que nos trouxe, Pai, a libertação. Em nome de Jesus, oh Pai, em nome de Jesus, nós erguemos e eu autorizo que beba do sangue de Cristo. Oh Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos o Senhor por essa comunhão. Oh Senhor, agora nós temos a Sua vida em nós. Oh Pai, nós somos um só com o Senhor Jesus, como o Senhor é um só com o Pai. O Senhor diz: fazei isso em memória de mim. O Senhor disse: assim como sou com o Pai, vós sereis um comigo. E o Senhor disse: não te deixarei. Oh, Pai, nós agradecemos pelo Teu Espírito Santo. Que o Senhor disse: é o Consolador, o Espírito da verdade. Oh, o Senhor disse: eu vou para o Pai, mas vos mandarei o Consolador. E Ele estará convosco. Oh, Ele estará em vós, estará convosco até a consumação do século. Oh, Pai, obrigada pelo Teu Espírito Santo. Oh, Espírito Santo, que nos reveste do Teu poder, que nos fortalece, que nos consola, que nos conforta. Oh, Espírito da verdade, que tem sempre nos guiado no caminho da verdade, da santidade, do amor.
O Espírito Santo que nos quebranta o nosso coração. Oh, Pai, que nos convence dos nossos pecados. A sua palavra diz que é o Espírito do Senhor que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Oh, Espírito Santo de Deus, que se fique à vontade entre nós e que renova também as forças dessa pessoa, Espírito Santo, conforta o coração. Oh, Espírito Santo de Deus, renova, Jesus, cada pessoa com teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, ó Deus, eu peço que a sua igreja seja renovada com o teu Espírito Santo. Oh, Pai, que seja batizada com o teu Espírito Santo. Que o seu Espírito Santo fique à vontade entre nós. Oh, Deus, em nome de Jesus. Churarari, barachu, badaraka, balarari, barachu, badaraka, balarari, barachu, badaraka, balarari, barachu, badaraka, balarari, barachu, badaraka, balará. Oh, Pai, em nome de Jesus, essa pessoa que às vezes errou tanto, tira do coração dessa pessoa toda a condenação, toda a culpa. Oh, Pai, o Senhor disse assim: nenhuma condenação há para aqueles que são de Cristo Jesus. Essa pessoa, Pai, que já pediu o seu perdão, já se arrependeu, mas o diabo fica ali acusando, ele não pode acusar mais ninguém. Oh, Deus, nenhuma condenação há para aqueles que estão no Senhor. Então, Pai, fortalece essa pessoa, liberta lá o parente, liberta a família, visita a nossa família nessa manhã, Pai. Nossos parentes que estão espalhados aí pelo mundo. Oh, Espírito Santo de Deus, o Senhor me convence do pecado, do juízo, da justiça. Vai lá e começa a convencer aquele parente agora. Oh, começa a quebrantar o coração daquele marido, daquele filho, daquela filha, daquele familiar. Começa a convencer aquela pessoa, Pai, que não há outro Deus, que só há um Deus. Oh, Deus, salva a família de cada pessoa. O Senhor disse assim: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. E, Pai, não é só nossa família, não, mas todos os homens, todas as mulheres, as crianças, os jovens, nossos vizinhos, bairro, oh Deus. Toma cada pessoa em tuas mãos, nossos irmãos de Cristo espalhados por todo o mundo. Oh, Pai, que em nome de Jesus o Senhor venha, Pai, salvar as pessoas, salvar todos os homens, as mulheres, as crianças, Pai. Oh, nós agradecemos o Senhor em nome de Jesus. Pai, agora eu venho pedir ao Senhor, o Senhor receba aqui os dízimos, as ofertas que são entregues no seu altar. Pai, o Senhor diz que eu honrarei. Em nome de Jesus, que todos sejam honrados, Pai. Em nome de Jesus, esses que oram comigo pelo Face, e em nome de Jesus Cristo, todos venham ser renovados, venham ser fortalecidos, Pai. E a bênção dessas pessoas do Face, do YouTube, venha acontecer em nome de Jesus. Em seguida, meu Deus, cubra com teu manto sagrado e leva todos em paz em nome de Jesus. E vocês digam assim seja e graças a Deus. Amém, pessoal? Gente, deseja um bom dia aos seus irmãozinhos, mas só um minutinho, tá? Não vai embora não, só um minutinho. Gente, sábado que vem é o culto jovem, tá? Nós estamos convidando todo o pessoal e pedindo vocês que talvez você tenha contato aí com outras igrejas, com seu celular. Convida lá o pessoal, não só a igreja não, gente. Você tem que convidar pessoas também que estão fora da igreja. Porque está na igreja, graças a Deus, está bem, entendeu? Aí os jovens aí estão falando, pastor, mas lá perto da minha rua, lá mora um marginalzinho. Não é para você julgar, chama ele. Às vezes amanhã ou depois ele vai ser um pregador, glória a Deus. E vocês estão convidados em nome de Jesus. E estou pedindo ao pessoal, gente, o café da manhã, da Santa Ceia que vem, vamos fazer um esforço de trazer uma coisinha para a gente preparar o café da comunhão, pessoal. Glória a Deus.
A gente tem que ter o nosso momento da próxima. Sim. Então, aí o que ela vai fazer? A Rosa aqui vai ver o que ela vai fazer aqui, que vai ser o Dia das Mães, vai fazer um cafezinho da manhã especial para o Dia das Mães. Então, vamos conversar com elas aqui, vamos colaborar, glória a Deus. E aí também a gente estamos pedindo a ajuda do pessoal, para a gente poder chamar o rapaz para mexer nessas portas. A porta não está legal, continua com a mola quebrada. O rapaz cobrou R$250. Já doaram 30, 60 reais, mas está faltando o resto. E pastora, por que a senhora não tira daí, irmão? Eu não posso tirar o dia de pagar uma conta de luz, pagar a conta da igreja para ajeitar a porta. Mas se todo mundo se juntar, a gente consegue. A geladeira da igreja também está parada. Entendeu? Gente, se você ofertar para Jesus, você não está perdendo, não, você está ganhando. Glória a Deus. É isso, vamos fazer as coisas para Deus com carinho. Quem me honra, honrarei. Glória a Deus. Amém? Então está todo mundo convidado, hein, pessoal? Não esquece, sábado que vem, às 18 horas. Amém? E amanhã eu gostaria de fazer um convite especial para os irmãozinhos e irmãzinhas que puderem vir participar do evangelismo. Pessoal, pastora, poxa, logo amanhã eu tenho que lavar roupa. E amanhã eu tenho que não sei o quê. Irmão, no dia do juízo, você vai ter que apresentar a Deus quantas almas você ganhou, o que você fez para Jesus. Entendeu? Porque a gente temos aqui na terra, os discípulos foram escolhidos por Deus com um propósito de ganhar almas. Ele disse, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Entendeu? Então a gente precisa se esforçar, pessoal. Só entra no reino do céu, a Bíblia diz que a força se apodera no reino do céu. Pastor, mas eu não venho porque ninguém vem. Aqui, essa família aqui. Ninguém obedecia, mas eles obedeciam. Então faz a sua parte. Sabe por quê? Deus vai honrar a sua fidelidade. Glória a Deus. Às vezes a pessoa tem, pastor, mas eu trabalho fora, não dá. Tudo bem, Deus entende se eu estou trabalhando fora, mas às vezes a pessoa deixa de vir à toa. Mas aí eu não vou vir porque eu tenho que fazer um mingau. Aí não tem outro horário para você fazer um mingau. Não faz de manhãzinha cedo. Vamos fazer um mingau de manhã cedo. Não tem horário de mingau, gente. Entendeu? Tem dia que nem almoçar no almoço aí fazendo a obra de Deus. Entendeu? Vamos embora. Vamos ter tarde, mas eu vou chegar no céu. Glória a Deus. Amém, gente? Deseja um bom dia, seus irmãozinhos. Com a paz do Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus. Gente, Deus abençoe todo o pessoal aí do Face, tá? Jurema, Deus abençoe Jurema, José Fernandes, Santo, Deus abençoe meu filho. A Valquirinha, Deus abençoe. Minha mãe, a Maria Rita, Deus abençoe Maria Rita. Maria Rita tem o nome das minhas duas irmãs juntas. Eu estou com uma irmã que é Ana Maria e tem outra que é Rita. Estou misturando as duas da Maria Rita. Glória a Deus. Deus abençoe, tá, gente? Fica na paz até terça-feira, hein, pessoal? Mais tarde não tem culto, porque hoje é Santa Ceia, a gente vai tomar Santa Ceia lá na sede também.